Olá, bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo portal DC+, e Jornal Diário dos Campos. E o tema da live de hoje é sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas particulares de Ponta Grossa a partir desta segunda-feira. Sobre esse assunto, a gente convidou o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, o Osni Mangruel Júnior, que vai explanar para nós como vai funcionar esse retorno. Olá, bom dia, Osni. Bom dia, Luana. A gente agradece primeiramente sua participação aqui conosco. E, primeiramente, a gente gostaria de contextualizar também para quem está nos assistindo, né? Na semana passada, o governo do estado publicou um decreto em que autoriza o retorno de algumas atividades extracurriculares em escolas da rede pública, estadual, municipal e também da educação privada. Isso já estava sendo pleiteado por algumas escolas particulares e eu gostaria de saber se esse decreto ele atende às reivindicações, né, das instituições privadas. Luana, as escolas privadas vêm fazendo o seu trabalho desde que houve o decreto então estadual com a paralisação das atividades e nós demos sequência ao trabalho de maneira remota, que é o que era possível naquele momento. E acabou que foi sendo muito estendido, né, esse prazo de paralisação. Hoje, passado aí bastante tempo, desde o mês de março, a gente consegue avaliar, né, e que foi uma paralisação muito antes do necessário. Porém, lá no mês de março, o entendimento geral da comunidade era de que era importante parar as aulas. A ideia do retorno, então, foi sendo discutida em todo o estado do Paraná, nas regionais do sindicato também, e nós fomos conversando aqui na nossa regional, Ponta Grossa e Campos Gerais, praticamente toda semana com as escolas, de maneira também remota, de maneira online, fazendo encontros, fizemos reuniões para debater o tema, para aprendermos juntos em relação ao trabalho a ser realizado, e também as estratégias para quando do retorno. Nós fizemos alguns pedidos nos municípios e mesmo para o governo do estado, por entendermos que além do conteúdo pedagógico, a prolongação por muito tempo do isolamento e das crianças sem atividade, sem aula, foi trazendo outras complicações, né, de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem social para essas crianças. E também uma cobrança por parte, claro, dos pais, porque você passou a ter em diversos municípios shopping aberto, praças abertas, igrejas abertas, enfim, vários, né, restaurantes, vários estabelecimentos abertos e a escola não. Quer dizer, as crianças não é que elas estão em casa o tempo todo, elas acabam circulando, se não a criança, a família, enfim, acaba circulando e as escolas sem poder receber os alunos. E aí o que o governo do estado fez, a gente lembra que foi uma sexta-feira às 11 da noite, né, às 22h59, sendo segunda-feira feriado nacional, no último dia 12. Mas mesmo assim é um decreto que atende às escolas, ainda que parcialmente, mas liberando essas atividades extra. Então você pode trazer a criança para o esporte, para um atendimento pedagógico, para uma avaliação, né? Então isso é um primeiro passo, a gente entende, importante para que se possa retornar o contato com as crianças com a escola. E com a retomada das atividades extracurriculares, não seria possível também ofertar a volta das aulas curriculares presenciais? O entendimento que a gente tem ouvido das autoridades, principalmente sanitárias, é que há ainda essa dúvida de você ter uma quantidade grande de crianças durante vários dias, então no mesmo ambiente. Mesmo assim, o protocolo que prevê o retorno, né, quando ele acontecer, das aulas presenciais, ele ainda coloca que você vai poder atender de maneira híbrida. Então isso deve se estender não só durante este ano, que já havia uma permissão, mas já foi estendida essa permissão até o final do próximo ano letivo, porque nós não teremos em fevereiro, né, normalmente o reinício das aulas, uma situação sanitária muito diferente da atual, pelo que a gente tem acompanhado no hemisfério norte, principalmente na Europa, onde você teve, né, primeiro surto da doença, uma queda no número de casos, agora com a aproximação do inverno, lá no hemisfério norte, um aumento do número de casos. Então imagina-se que esse possa ser também o comportamento aqui no hemisfério sul, no nosso país. Você deve ter no verão agora uma queda no número de casos e é possível que haja um aumento, então,
a partir do final do verão. Então, o ano letivo normalmente você inicia em fevereiro ou março. Por conta disso, a gente vai precisar ter esse modelo híbrido, que significa você trabalhar no modelo remoto, aulas online, síncronas ou não, e modelo presencial. E o protocolo prevê que você possa receber a metade dos alunos, então, na sua instituição. E há uma certa, desculpa te interromper, previsão de esse retorno, a partir do ano que vem, ser gradativo até que volte à normalidade? A gente, na realidade, não tem, porque não é que apenas a autoridade sanitária não quer informar, ela não sabe informar, né? A gente está dentro ainda, muito perto né, do evento pandemia, né, dos seus desdobramentos na questão de saúde, e vai se aprendendo conforme a doença tem acontecido na sua região, em outras regiões, enfim. Então, a gente não pode afirmar quando deve acontecer esse retorno. Né, o que eu estou colocando aqui é esse modelo, né, é uma observação do que já aconteceu em países que estão, vamos dizer, num ciclo diferente do nosso por conta do clima realmente. Então, se entendermos como uma gripe, não é ainda uma gripe sazonal, mas o comportamento da gripe sazonal é essa, né? Você tem no período de inverno um aumento do número de casos, no período de verão uma diminuição do número de casos. Talvez, se esse for o comportamento, a tendência é que você comece as aulas com um número menor de casos na comunidade e talvez aumente. Então, por isso, acho que essa precaução de não se permitir ainda o retorno de todos os alunos ao mesmo tempo. E aí fica aquela história, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se a vacina vai ser efetiva, se vai estar disponível para todo mundo, se as pessoas irão tomar vacina. Lembrando que vacina para criança não está ainda nem em discussão, né? Normalmente vacina para criança é o último, né? É desenvolvido depois que você já tem vacina para adultos, então a gente ainda não tem essas informações para ter essa certeza. Correto. E, Osni, quantas escolas particulares nós temos em Ponta Grossa e quantas delas deverão retornar a partir de segunda-feira? Olha, Ponta Grossa conta em torno de 50 instituições de ensino privado, não são todas que são associadas ao sindicato, né, a maior parte sim, e nós temos feito reunião, como eu falei, desde o início da pandemia, tivemos uma reunião inclusive na tarde de ontem, com a participação de boa parte das nossas escolas aqui da cidade, e das que estavam presentes, algumas precisam ainda de uma decisão da mantenedora. A mantenedora, a rede, não é de Ponta Grossa, então o poder de decisão não é apenas local aqui, eles precisam também de orientação das suas mantenedoras, mas das escolas que estavam na reunião, em torno de 5 já se manifestaram que devem retornar com as suas atividades a partir, então, ali da semana do dia 19. Maravilha. E a expectativa da quantidade de alunos que deverão retornar? O protocolo mesmo do governo do estado prevê que as escolas façam, então, uma consulta aos pais, né, de maneira formal, por e-mail, enfim, para que ele possa se manifestar. É bom lembrar que essas atividades extra, então, não são aulas, né, presenciais, que não estão permitidas, são sim atividades extras, como eu comentei, atividade de reforço, atividade de entrevista, atividade de avaliação. Então, isso já pode ser feito. Sempre com distanciamento, sempre com quantidade mínima de alunos, ambientes abertos, uso obrigatório de máscara, todos esses cuidados que estão sempre amplamente difundidos aí em todos os locais. Tá? Mas esse retorno, então, ele é optativo, ele não é obrigatório. Então, cada escola precisa consultar a sua comunidade, os seus clientes, as suas famílias, para que elas digam se querem ou não participar. Então, a gente não tem um número fixo e também o que imaginamos é que provavelmente se deve ter um número menor de pessoas, o que até é bom para esse efeito de você ir reaprendendo a ter todo mundo presente nas escolas, né? Tanto no aspecto de professores e funcionários, quanto os alunos, quanto as crianças, as famílias. As famílias não podem adentrar o ambiente escolar, então há toda uma mudança, né? Você tem menor quantidade de sanitários, você não pode usar bebedouros, então todas essas regras é importante que elas vão sendo aprendidas, né? Embora estejam escritas e você vai falar, mas é no dia a dia, na prática, num dia após o outro, que isso vai se tornar um hábito realmente, principalmente falando de crianças, né? E esse retorno, a gente imagina que ele se dê também de forma gradual. A tendência é que você tenha um menor número de pais
dispostos, enfim, né, a enviar os seus filhos para essas atividades extras e sentindo segurança, entendendo que há um bom comportamento das crianças, a tendência é que isso vá aumentando. Até porque é um efeito que tem a ver também com a situação da pandemia ou da doença como um todo. Semana a semana a gente tem tido redução no número de casos, né? O Brasil vem se aproximando de um período melhor em relação à doença. Então é claro que a tendência disso é os pais se sentirem mais animados, mais seguros, enfim, para que enviem os seus filhos então para as atividades. O senhor comentou até no início da nossa entrevista que houve uma reunião ontem, né, para discutir todas essas questões de retorno. Como está sendo organizado esse protocolo para que as atividades sejam retomadas e os principais cuidados que estão sendo tomados para que alunos e professores voltem com segurança? Já existe então um protocolo definido, já há mais de 60 dias aí, em conjunto pelas diversas secretarias envolvidas, Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, e contou também esse grupo que elaborou o protocolo com profissionais da área médica, com profissionais da área da educação, e esse protocolo é aquele que deve ser seguido, é o que está valendo pela legislação. Então ele prevê, como a gente já comentou aqui anteriormente, máscara, um distanciamento mínimo entre alunos, dentro de sala de aula, o que acaba, num segundo momento, se você fizer o raciocínio, você vai ter menos alunos por sala, né? Então é claro que isso tem um impacto bom e importante na questão de prevenção da doença, é uma doença, né, por contágio, próximo das pessoas, então você tem que manter essa distância, mas ao você ter uma quantidade menor de alunos, você vai ter um outro problema, nada, né, não existe uma ação isolada, você vai ter um rateio futuramente diferente das mensalidades pelo número de alunos. Mas nesse momento o protocolo prevê isso, que você tenha metade dos alunos em sala de aula, né? Você pode trazê-los por datas, então uma sugestão é você trazer metade dos alunos presencialmente numa semana e a outra metade da mesma turma faz de maneira remota. Na semana seguinte você pode trocar, ou você pode fazer 2 semanas seguidas o aluno na escola e 2 semanas seguidas o aluno em casa. Então cada escola vai ter que ver das suas disponibilidades de espaço físico, de equipe, de pessoal, de recursos materiais, conversar isso com as famílias, né? Explicar para as suas famílias. Então, existe um protocolo básico de orientação geral para as escolas públicas, privadas, enfim, todas elas, e cada instituição tem que ver a sua realidade, né? Tem escolas que trabalham manhã, tarde e noite, tem outras que trabalham só tarde, tem outras que trabalham só manhã, tem uns que trabalham manhã e tarde. Então, a variação entre as escolas, número de alunos, localização no município, se é uma escola em zona rural, se é uma escola em zona urbana. Então, tem uma série de detalhes que cada instituição que tem que daí complementar, vamos dizer assim, o seu protocolo, né, e deixar esse protocolo disponível, acessível a todos os membros da instituição, então professores, funcionários, familiares, alunos. Isso vai ter que ser debatido e a gente, como comentou também, aprendido a cada dia, a cada semana, enfim, para que isso fique uma coisa realmente de conhecimento de toda a comunidade. O senhor adiantou já um pouco também durante a entrevista a questão do que é uma atividade extracurricular de uma aula presencial curricular. O senhor poderia abordar um pouco melhor para quem está nos assistindo qual é essa diferença para que a gente consiga trazer para a nossa entrevista que não são aulas presenciais curriculares que estão voltando a partir de segunda? Isso, então, vou pegar um exemplo lá de uma criança de 4º ano, né? Ele tem normalmente as suas aulas de português, matemática, ciências, aí, história e geografia, normalmente com a professora regente, com a pedagoga, que é a professora que faz esse trabalho. Algumas escolas dispõem de professoras especialistas que trabalham inglês, que trabalham música, artes, educação física, enfim, né, outros conteúdos. Estas aulas são as aulas, vamos dizer, curriculares convencionais, aquele horário habitual da 1 às 5 da tarde, enfim, das 8 ao meio-dia, esse é o horário habitual. Então, não são essas atividades com toda a turma e com todos os conteúdos que serão trabalhados nesse momento. O que a escola vai poder fazer são atividades com um menor grupo de alunos e ditas extra. Então, vamos dizer,
uma aula de balé é uma aula extra, ela não faz parte do currículo, né, básico nacional. Então, existem instituições que oferecem essa aula de balé, outras oferecem aula de violão. Então, essas atividades individuais, desde que sempre respeitado o distanciamento, toda a condição sanitária, elas podem acontecer. Nas disciplinas, vamos chamar assim, nos conteúdos que são curriculares, que são as aulas convencionais, então você não vai poder trazer o aluno, ou os alunos, né, a turma toda, ou meia turma, para neste momento participarem da aula. Mas você pode sim trazer o aluno para fazer uma atividade avaliativa. A escola pode receber esse aluno para verificar o que ele aprendeu durante esse período de isolamento, quais conteúdos ele tem já um domínio adequado, quais ele precisa de reforço, pode planejar junto com essa família, então, quais atividades a serem desenvolvidas ainda, mesmo no modelo remoto, mas aonde o aluno está precisando. Evidentemente, as escolas já têm feito, né, um trabalho de acompanhamento dessas famílias, então não é que a escola não teve mais nenhum contato, ela não teve contato presencial da criança, mas você já tem acompanhado as crianças e tem condição de saber como está esse desenvolvimento delas. O que a gente busca com esse retorno presencial, você não vai, se a criança tem normalmente 5 dias na semana, né, vamos dizer, o modelo convencional de aula presencial, 5 dias, onde ela vai ter, então, 5 ou 6 aulas de português, essa criança que eu falei de 4º ano, na semana. Você não vai trazê-la 1 ou 2 horas na semana para 1 ou 2 encontros com a ideia de trabalhar o conteúdo de português que é trabalhado durante 5 ou 6 horas na semana, mas sim para que ela, né, esteja próxima da professora nesse primeiro momento. A ideia é que você receba as crianças para atenção mesmo, né, para conversa, enfim, que as crianças já têm feito isso mesmo no modelo à distância. Terminada a parte de conteúdo, tem sido costumeiro delas, professor, posso conversar, posso contar alguma coisa, enfim. Então, isso tem acontecido. Então, a gente entende como importante esse retorno, para que você também trabalhe, como eu falei, essa questão de comportamento, enfim, né, de relações pessoais mesmo. Ou seja, então será possível que uma aula, por exemplo, de português ou matemática seja ministrada para esse aluno? Aí vai depender de cada escola, Luana, mas a ideia não é trazer o aluno para uma aula, até porque o conteúdo que você tem que trabalhar, ele tem que ser disponibilizado para todos os alunos. E se o aluno não quiser, ou a família não quiser, ou achar que ele não deve ir até a escola, ele não pode nesse momento ser prejudicado. Então, a aula terá que acontecer de maneira remota do mesmo jeito. Seria como se fosse um reforço, então? Seria um reforço, exatamente. Falei, é muito mais para uma avaliação diagnóstica de cada criança, né, para que você, né, tenha esse contato, tenha essa proximidade. Então, a criança está lá há bastante tempo. Algumas escolas receberam os materiais das crianças, enviaram materiais para as crianças, materiais impressos, enfim. As crianças trouxeram, através das famílias, deixaram nas escolas os seus trabalhos. Então, esse é um momento que você pode dar um retorno para a família, contar para a criança o que ela fez, como é que ela fez, se foi bem feito, o que faltou complementar. Então, é um atendimento muito mais individual mesmo. Quase como se fosse uma anamnese, né? Você vai ver em que estágio a criança está. Então, é muito mais isso, uma avaliação diagnóstica e um eventual reforço. Mas não é o conteúdo. Eu vou trabalhar, até porque você vai ter 1 ou 2 ou 3 alunos. Então, você não pode trabalhar um conteúdo novo com esses que vieram à escola e os demais 20 e poucos que ficarem em casa não terem esse conteúdo. Então, o conteúdo, por enquanto, tem que continuar sendo ministrado de maneira remota. E para a gente reforçar aí também para quem está nos assistindo, o senhor comentou também no início da entrevista que pode metade dos alunos voltarem e será feito, digamos, um esquema para que cada um volte de maneira correta, sendo 50%, digamos assim. Então, só para a gente reforçar, se todos os alunos quiserem voltar, por mais que seja optativo, como será feita essa organização? O protocolo que nós comentamos é aquele que prevê do retorno das aulas presenciais. Então, quando do retorno das aulas presenciais, além da distância de 1,5 m para cada aluno, você deverá fazer a divisão da turma. E por que você recebe uma turma num período e a metade da turma em outro período? Por que o aluno não pode vir no dia que ele quiser, enfim, além de organização da escola, para que você tenha rastreabilidade, eventualmente, se você tiver algum caso de contaminação,
de um aluno ou de um familiar, enfim. E aí a recomendação é para que aquele que esteja com qualquer sinal gripal não vá para a escola. As escolas têm que fazer a medição, então, da temperatura dos alunos a todo dia, não só dos alunos, mas professores e funcionários, enfim, de todos aqueles que vão adentrar ao espaço. Então, isso estamos imaginando lá quando do retorno. Não sei se é novembro, não sei se é dezembro, não sei se é fevereiro, mas quando for possível, quando for autorizado o retorno, para que você possa ter essa restabilidade, vamos dizer, na turma tal, de tal horário, de tal idade, apareceu um caso da família de algum desses alunos. Então, você consegue avisar aqueles pais, uma quantidade menor de alunos, sem que você tenha que deixar toda a turma de novo em quarentena ou sem aulas. Nesse momento das atividades extras que vão retornar, então a orientação é que as escolas não recebam toda a turma ou toda meia turma, enfim, que ela procure fazer isso de maneira realmente escalonada. O protocolo também prevê isso, né? Tem que ser escalonado, você tem que ir recebendo poucas crianças e a limitação em relação ao espaço físico, né? Você, conforme o tamanho da sua sala, conforme a faixa etária das crianças, já existe um trabalho, claro, crianças menores são de idade, são menor quantidade de alunos em sala. Crianças com maior idade, crianças mais velhas, você tem normalmente mais alunos em sala. Ainda assim, qualquer que seja a idade, eles têm que obedecer hoje um critério de espaço físico por aluno, né? E essa organização dependerá de cada escola. De cada escola, exatamente. Uma atividade esportiva, por exemplo, é uma dúvida que também a gente tem, que envolve bastante alunos. Como que seria o retorno de uma atividade esportiva neste momento? O trabalho do esporte, que também já tem acontecido fora de escolas, em academias, ele não vai ser um esporte coletivo. Então, a escola tem lá um horário onde ela tem treino de futsal, treino de basquete. Então, essa atividade ainda não está liberada. O modelo de atividade esportiva que o pessoal tem defendido agora, eles têm chamado de treinamento funcional. Então, você não, né, um treinamento de futsal, você tem momentos do treino de futsal onde o aluno faz um trabalho individual de coordenação motora, né, enfim, de colocação na quadra, de chute. Né, então, você tem já esse trabalho e você tem um momento dentro do futebol que você tem o jogo, realmente, a prática, o professor técnico ali ensina, mostra, orienta, enfim, e você tem um tempo de jogo. Então, essas atividades hoje ele não pode ser feito dessa maneira. Então, existe o treinamento de futsal funcional, que são exercícios individuais. Então, controle de bola, embaixadinha, driblar os cones, né? Enfim, trabalho com cadeira, com peso. Então, são trabalhos de atividade funcional onde você não tem o esporte coletivo. Você vai trabalhar fundamentos do esporte, do basquete, do vôlei, do futsal, enfim. Né? A atividade física, vai trabalhar condicionamento físico com o aluno, com os mais velhos, enfim, com os mais novos, adaptado, claro, sempre com a faixa etária, mas não é um esporte coletivo, não é um jogo coletivo. Então, não é dessa maneira. Maravilha. Agora, muitas escolas funcionam em tempo integral. Com o retorno dessas atividades, as instituições elas poderão continuar nessa modalidade, ou seja, ofertando atividades ao longo de todo o dia? Isso, nesse momento, não é possível. É apenas quando, daí sim, do retorno das aulas presenciais. Com relação à educação infantil e jovens, né? Tem também essa questão de pensar nas crianças, mas também nos jovens, ensino fundamental e médio. Como que está sendo feita essa organização? Olha, o trabalho que vem sendo realizado, claro que ele é mais efetivo e quanto mais velha a criança, né? Então, isso, desde o início desse trabalho remoto, os alunos mais velhos, pela idade mesmo, ele tem um desenvolvimento diferente, ele já tem uma autonomia, muitas vezes ele tem o seu equipamento, ele não depende do equipamento da casa, da família, ou do pai, ou da mãe, enfim, ele tem às vezes até acesso a um equipamento, ou se é um equipamento de uso familiar, mas ele já tem um domínio, ele sabe ligar, ele sabe acessar a plataforma, o canal de comunicação, enfim, que está sendo feita a transmissão da aula. E tem mais liberdade, enfim, pela idade mesmo. Com os alunos menores, então foi um trabalho de mais longo prazo, um trabalho mais amplo, enfim, para que você tivesse, ele precisa normalmente, quanto mais novo, de mais ajuda de uma pessoa mais velha, da mãe, do pai, um cuidador, da avó, de um irmão mais velho, enfim, de alguém que possa auxiliá-lo nesse trabalho.
Mas se tem, por um lado, essa dificuldade da criança, por outro lado, a questão da aprendizagem muito rápida também, né? Então, as crianças se viram mais rapidamente, né? Superam mais rapidamente as dificuldades da vida como um todo, acabam, né? Tendo condições de aprender rapidamente. Então, eles tiveram um trabalho mais lento, vamos dizer, inicialmente, mas hoje você pode entender e considerar que há um desenvolvimento bacana, tanto das crianças mais novas quanto dos mais velhos. A gente sabe que os alunos de ensino médio, existe um outro fator também motivador, que é, claro, o acesso ao ensino superior através das diversas modalidades. Aqui em Ponta Grossa você tem o PSS na UEPG, o vestibular convencional, mas o Enem para acesso ao TFPR, e outras modalidades de acesso ao ensino superior e o vestibular convencional. Então, esse aluno do ensino médio, ele tem já uma maturidade diferente, principalmente o aluno de último ano do ensino médio, o que a gente normalmente chama de terceirão, que é aquele aluno que está além do seu terceiro ano convencional de ensino médio, também fazendo a sua preparação para esses concursos aí de acesso ao ensino superior. Então, é um motivador a mais. Esse aluno ele sabe que ele tem um compromisso, ele tem uma prova valendo acesso ao ensino superior. Então, é um motivador a mais, claro, para que ele faça o seu trabalho. Mas a gente entende que as escolas, todas as faixas etárias que as escolas particulares atendem, tiveram, então, essa adaptação no período e conseguiram encontrar, cada uma com a sua comunidade, com os seus pais, com os seus professores, o melhor modelo de trabalho, a quantidade de horas, a quantidade de trabalho a ser desenvolvido. Ainda com relação ao vestibular, né? O senhor já até deu uma explanação, mas para aqueles jovens que vão entrar no vestibular, né? Vão prestar vestibular, perdão, esse ano, como que ficará o calendário das escolas e das universidades? Ele será unificado, né? Para que o aluno possa ingressar no ensino superior assim que terminar o ano letivo? Bem, as instituições de ensino superior, elas têm autonomia para definir o seu calendário, não é uma obrigação, o calendário delas independe, vamos dizer assim, da execução do calendário pelas escolas de educação básica. Claro que, se falarmos de um ideal, é bom que ele seja integrado, mas não há essa obrigatoriedade. A gente tem contato entre as escolas e também com as instituições de ensino superior. No caso, a instituição de maior destaque, maior número de alunos, maior tempo é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, universidade local, onde a maioria dos alunos de ensino médio da cidade vão buscar a sua formação superior. E a universidade promoveu inicialmente uma suspensão do calendário de vestibular de julho, né? E que depois acabou se tornando um cancelamento. Então, as vagas do vestibular de julho foram unificadas, né, com o final do ano. Na realidade, inclusive, o concurso ele é o mesmo concurso, a universidade sempre chama com o mesmo nome, porém, né, o vestibular de verão e de inverno que compõem a turma para o ano seguinte. E a universidade fez depois mais duas mudanças de calendário, alterando a data do PSS, que é uma maneira de acesso, né, processo seletivo seriado, e também do seu vestibular, colocando o PSS no final de janeiro e o vestibular no início de março. Normalmente o vestibular era em julho, primeira quinzena, e dezembro, normalmente também ainda na primeira quinzena, ali pelo dia 15, né? Ou 18 no máximo de dezembro, e o PSS normalmente final de novembro, né? Então você tinha julho, fim de novembro e ainda começo de dezembro. Agora ficou o calendário alterado, então, para PSS final de janeiro e vestibular começo de março, dando então mais tempo para que os alunos completem a sua formação, completem o seu ensino médio e aí sim possam fazer esses concursos. Agora que o senhor também comentou dessa conclusão, nós sabemos que as escolas particulares se organizaram para ofertar esse ensino à distância aí durante a pandemia. Mas apesar disso, o aprendizado ele não se compara com o presencial. Isso até muitos educadores já questionaram e já falaram sobre. Eu gostaria de saber se houve deficiência na quantidade e na qualidade do conteúdo e se é possível recuperar o tempo perdido. Olha, Luana, na educação básica brasileira, você poderia, antes da pandemia, fazer a utilização de até 20% de aulas não presenciais no ensino médio apenas. A bem da verdade, isso era muito pouco utilizado pelas escolas,
pelas dificuldades tecnológicas e mesmo de formação, né, de professores e de costume dos alunos. Já era um recurso muito utilizado no Brasil para graduação e muito mais utilizado ainda para pós-graduação. Mas a gente já tinha outras experiências no país, com aulas aí mesmo de educação básica à distância, pela televisão. Você tinha já algumas iniciativas bem-sucedidas, algumas iniciativas já com mais longa data. O que a gente coloca sempre é que a pandemia praticamente empurrou todas as escolas, querendo ou não, para esse modelo de aula remota, né? Então, não foi uma coisa... A gente comenta que em vários campos, né, isso é normal da história humana, em vários campos você teve um avanço muito grande e muito rápido, sem discutir se ele teve qualidade, mas um grande avanço em pouco tempo, né? Se nós fôssemos equipar as escolas, preparar os professores, preparar os alunos, por decreto, olha, as escolas vão ter que dar aula de maneira remota. Primeiro que, julgo eu, seria discutido durante muito tempo. Pode, não pode, está errado, não está errado. Aí você mistura outros itens aí, política partidária, acaba misturando com educação, perde-se o foco, não se está falando de educação mais, e, né, viram bandeiras aí, né, defendidas, cada uma delas por um grupo que acredita que deve fazer o que não deve fazer, de maneira bastante enfática. Então, isso não foi por um estudo ou por uma sugestão, isso foi por uma necessidade, né? Então, a necessidade ensina os seres humanos a pensar de outra maneira, enfim, os empurra para que ultrapassem e superem desafios. Então, claro, isso foi de maneira muito abrupta, muito rápida, que você teve que se reinventar, usando um termo aí super, né, na moda nesse ano. Isso com todas as modalidades Todas, de ensino, e com todas. Então, isso acabou acontecendo, né, de maneira assim, imprevista para todos. Então, poxa, mas você teve treinamento de toda a equipe, mas ninguém teve treinamento, nem em outros campos da atividade humana, né? A dificuldade que foi e ainda está sendo para equipes médicas, para equipes da área de saúde trabalharem com a doença. Então, também na educação, nós tivemos que entender, adaptar-se, conversar muito com a equipe, com os professores, com os alunos, com as famílias, para que pudéssemos fazer um trabalho efetivo. Hoje, passado aí todo esse tempo, a gente sabe que sim, as boas escolas fizeram um bom trabalho, né? Aquele modelo que você já tinha no presencial, onde nem todos eventualmente são iguais, ele acaba se repetindo também no modelo remoto, né? Você tem algumas instituições que se deram melhor, que conseguiram fazer um trabalho mais efetivo, outras não. Mas a escola particular conseguiu sim um avanço muito grande. Ele é igual àquele avanço esperado no modelo presencial? Provavelmente que não, né? Não é o modelo recomendado. A criança não vai à escola apenas atrás de conteúdo, até porque os conteúdos que são disponibilizados hoje já existiam de maneira remota. Você já tem livros há quantos anos? Você já tinha a internet mais recentemente com disposição de conteúdos, né? O próprio homeschooling é uma coisa que já vinha sendo discutida no Brasil e já é aplicada em outros países. Então, alternativas ao modelo convencional presencial já existiam, não em larga escala como foi agora. Então, e se a gente precisar ficar ainda, vamos dizer lá, 2 ou 3 anos nesse modelo, provavelmente que passados 2 ou 3 anos, o ensino remoto será muito efetivo, né? Hoje ele ainda está muito perto, né? Embora a gente, claro, cansa as crianças, desgasta as crianças, as famílias, a todo, porque você está acostumado ao modelo presencial de sempre. Então, hoje você ainda tem essa, poxa, parece que faz muito tempo, e faz já, que a gente está com as crianças em casa, com os jovens sem estar em presencial. Precisa do retorno? Precisa, porque não é só o conteúdo, né, que é o ponto principal que você vai buscar na escola, mas toda essa convivência, toda essa aprendizagem. E isso impacta, sim, no quanto o jovem, no quanto a criança consegue absorver os conteúdos trabalhados, no quanto ele consegue se motivar a aprender, a entender mais de ciências, a ser desafiado.
O que a gente entende é que é importante também esse retorno à aula presencial para que a gente retome, mas o retorno às atividades presenciais, ele não vai incluir um abandono mais das atividades remotas, né? Você teve alguns problemas, e ainda tem sim, você perguntou em relação à aprendizagem, que eu acredito que está abaixo do que deveria estar para todas as crianças, de todas as redes e de todas as faixas etárias, né? Vamos recuperar, outra pergunta que você fez, vamos recuperar esse tempo, mas não é só o tempo que nós perdemos. Aqueles que nada fizeram ou que pouco fizeram, sim, perderam tempo. O tempo não volta. Mas, principalmente na escola particular, onde foi buscado um bom trabalho, onde foi buscado maneiras de ser efetivo, então você não teve um total desperdício de tempo, você conseguiu aproveitá-lo. Agora, para que os alunos atuais cheguem no patamar de desenvolvimento esperado, eu acho que a gente ainda vai poder fazer uma avaliação mais correta disso, daqui a 1 ano e meio, 2, 3 anos, para que você, olha, então conseguimos recuperar. Evidentemente que o aluno que tem mais tempo ainda a vencer a sua educação básica, aquele aluno que está iniciando, né? E às vezes até a mãe às vezes fica mais aflita, uma criança pequena, né, de 6, 7 anos, nossa, mas veio a pandemia bem quando ele estava no início da alfabetização, isso é um problema. Sim, vamos olhar a parte boa disso. Ele é o aluno que mais terá tempo até o final da sua educação básica para chegar onde deveria chegar, né? A gente entende também que esse aluno que está finalizando o seu ensino médio, esse sim, ele tem menos tempo, ele tem pouco tempo para chegar onde deveria estar. Mas é o aluno mais velho, o aluno que mais tem liberdade, é o aluno que mais consegue fazer o seu gerenciamento, enfim, de tempo, de expectativa. Então, eu acho que um fator aí compensa o outro. Para te dizer com segurança o quanto nós vamos conseguir entregar para toda a comunidade, isso escolas públicas e privadas, né? As escolas brasileiras vão conseguir dar conta do seu trabalho, eu acho que a gente precisa ainda de um período, mas acho que tem sido, sim, pelo menos na escola particular, feito um trabalho com muito afinco para que ele seja efetivo. Então, mesmo que tenha sido feito algo, digamos, no susto, no início da pandemia, o senhor acredita que, de forma geral, não houve prejuízo nessa modalidade? Eu acho que houveram, sim, prejuízos para todos. Acho que o nível hoje de desenvolvimento é menor do que o esperado. O que eu acho cedo para a gente dizer é que, poxa, isso vai ficar, esse prejuízo se manteve e vai se manter durante anos. Não tem, você vai continuar trabalhando e vai buscar. Não dá para imaginar que você vai, vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui mais prático, né? A criança tem lá 20 conteúdos para aprender de uma disciplina naquele ano. Normalmente, quando você já tinha o presencial, não são todas as crianças que concluem o ano com domínio pleno dos 20 conteúdos. Já não era assim. Tanto que você tem retenção na turma, reprovação, criança que fica para exame final, criança que repete o ano. Então, você tem sempre na turma alunos com desenvolvimento muito bom, alunos com desenvolvimento mediano, alunos com desenvolvimento insuficiente. Isso já acontecia no modelo presencial, só para não parecer que no presencial todo mundo aprendia e agora o pessoal não está... Não, você já tinha diferenças de aprendizagem entre a mesma turma, na mesma escola, com os mesmos professores, os colegas, já não tem um desenvolvimento igual. Mas a proximidade do professor com esses alunos, então você ia ano a ano entendendo, normalmente conhecendo mais o aluno a cada ano que ele fica na escola e fazendo os trabalhos necessários para que ele tenha, então, um desenvolvimento que as escolas consideram, né, vamos dizer, mínimo, que é a história ele atingiu a média, ele passou de ano. Uhum. Então, pelo menos esse trabalho era feito e você já tinha alunos que iam muito bem. No modelo à distância, agora, você não tem essa certeza, como tinha no modelo presencial, de quantos estão indo bem. Mas, provavelmente, você repete esse modelo. Alguns vão bem, outros não, alguns dão conta, outros não. O que a gente tem notado, você perguntou se existe alguma deficiência, a gente entende que sim, a aprendizagem das crianças como um todo está menor, mas não é que você, voltando ao exemplo de 20 conteúdos lá, se você tinha 20 conteúdos e na média o domínio das crianças era de 17, 18 desses 20, colocado agora os mesmos 20 conteúdos, eles foram trabalhados de maneira diferente.
as escolas conseguiram trabalhar todos os 20 conteúdos? Aquelas que fizeram um bom trabalho, sim, conseguiram. E quanto que as crianças aprenderam? Se lá dos 20 no presencial eles terminavam em 17, 18, agora eles estão terminando quanto? Em 15, 16? Então houve um prejuízo. Mas isso tem que ser recuperado por todos, né? É diferente se você tivesse um aluno, só um aluno que não foi bem, e aí ele ficou, todo mundo teve aula presencial e aquele aluno não. Mas não é. A turma toda teve um rendimento um pouco, sim, abaixo do que deveria ser. Osni, agora a gente vai falar um pouco de economia, a questão das mensalidades. Como está a situação de maneira geral do ponto de vista do pagamento das mensalidades, já que a crise econômica foi muito afetada durante a pandemia? Houve acordos com os pais durante esse período? Olha, é claro que a parte econômica da pandemia, sentida no mundo todo, também se fez presente no nosso país, que já tem tanta desigualdade, né? E por consequência, na nossa região, na nossa cidade. Você tem, sim, algumas famílias que tiveram redução da sua renda, né? Enfim, profissionais liberais, donos de estabelecimentos, enfim, de comércio, de indústria. Então, houve um movimento de redução de encomendas, de pedidos, a economia como um todo, né? E os números trazidos aí todo dia pela imprensa foram mostrando isso, né? Atividades com menor nível de emprego, atividades que houve demissão, enfim, então uma série de dificuldades aí inerentes à pandemia. Isso evidentemente afeta o setor da educação privada, que não está imune, né? Então, os clientes tiveram, sim, os nossos clientes tiveram nas suas empresas, nos seus empregos, alguma diferença, e isso também foi sentido pelas escolas. A orientação sempre do sindicato foi para que a escola, ciente da sua realidade fiscal, tributária, quantidade de alunos, despesas fixas, despesas variáveis, que ela que tem ciência disso, o sindicato não tem ingerência, não tem esse poder de entender qual é o modelo, qual é o tamanho de cada escola. A orientação do sindicato sempre foi para aqui. A escola, sabendo da sua realidade, conhecendo a sua planilha, fizesse, então, um ajuste junto com a sua comunidade daquilo que lhe era possível. Então, principalmente postergando pagamentos, e às vezes não é, claro, que as pessoas se sentem mais confortáveis. Olha, eu sei que eu vou continuar, eu vou passar a dever, eu pagava em dia, vou ficar devendo um valor. Mas é algo que, se a escola tiver essa condição, a gente sempre recomendou, olha, então cobre depois o pai, renegocie o prazo com o pai, para que você não deixe de receber aquele recurso que te é importante, que te é necessário para a tua planilha, mas que você receba ele num outro momento. Porque também as escolas buscaram, junto aos seus fornecedores, o governo permitiu alguma dilação de impostos, então alguns valores puderam ser recolhidos mais tarde. Então a ideia foi sempre privilegiar o pai de aluno, privilegiar o cliente com esses benefícios que você conseguiu. Num primeiro momento, até se falou bastante, ficou assim, algo bem notório, né, lá em abril, maio, mas a escola está fechada, não é bem verdade, e não está gastando água e luz, e não está passando isso de desconto aos pais. A água e luz tem um custo, um rateio habitual aí de 7, 8 reais, 10 reais por aluno. Então, se você repassar isso ao pai, talvez até o pai possa sentir-se ofendido, achar que foi um valor muito pequeno, mas é esse o custo que a escola tem. O grande custo da instituição de ensino, de todas elas, independente se filantrópicas e, portanto, com uma tributação bem mais baixa, ou se comerciais com uma tributação mais alta, ou microempresa com uma tributação intermediária, mas o grande custo de todas as instituições de ensino é folha de pagamento, né? As escolas são fundamentalmente uma prestação de serviço, né? Mão de obra. Então, a escola não tem um grande insumo, né? Diferente de uma indústria que vai transformar, enfim, a escola é prestação de serviço e, portanto, o seu grande custo é folha de pagamento.
e os profissionais da educação continuaram recebendo normalmente. Então, o custo da escola, o grande custo da escola permaneceu. Mas todas, em geral, fizeram esses ajustes com a sua comunidade, cada uma dentro da sua realidade. Como eu falei, fiscal, tributária, dentro do seu tamanho, né? Tem empresas que são locais, tem empresas que são pequenas, tem microempresas, tem empresas da área da educação que são multinacionais, são empresas enormes, gigantescas, com capital na bolsa, enfim, tem outra fonte de recurso, né? Outra fonte de financiamento. E aí a recomendação do sindicato foi sempre para que cada instituição, parte de uma grande empresa ou não, ou uma pequena empresa, fizesse os seus ajustes, fizesse as suas contas e buscasse entendimento com a sua comunidade, com os seus clientes. Agora, com relação, nós temos a informação, inclusive abordada por alguns candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, de que há uma estimativa de que deverá acontecer uma transição, migração de 4.000 alunos da rede privada para a rede pública de ensino por conta dessa questão. Essa informação é de seu conhecimento? Procede? Luana, a escola privada, ela não informa ao sindicato quantos alunos ela recebeu ou quantos alunos ela transferiu, né? Quantos vieram ou quantos saíram da escola. Essa informação não é uma obrigação da escola. A escola não é obrigada a informar isso ao sindicato. Então, eu não tenho essa centralização de números. Não sei quem ganhou ou quem perdeu alunos. E não é agora, nesse momento da pandemia. Isso é um dado que o sindicato não tem historicamente. O que a gente tem extraído dos próprios órgãos oficiais, do censo escolar, que aí sim é uma obrigação que as escolas preencham, tanto públicas quanto privadas. Então, isso normalmente é fechado o número do censo escolar de um ano para o outro. Então, os dados que você vai ter disponíveis agora no final de 2020 referem-se a 2019 ainda, né? Então, aí sim, aí você tem esse levantamento. A rede privada iniciou com tantos mil alunos no Paraná e terminou com tantos mil alunos, por faixa etária, por educação básica, por ensino superior. Então, esse número, vamos dizer, de quantos alunos nós iniciamos 2020 e quantos alunos as escolas particulares terminaram 2020, elas no total, não por escola, nós teremos apenas no próximo ano, né? No final de 2021 é que vamos ter o número. Alguns órgãos estaduais, então o Núcleo Regional de Educação, Secretaria Estadual de Educação, algumas secretarias municipais aí no estado do Paraná, divulgaram alguns números da procura. Recebemos alunos novos, então acredito que seja daí essa informação que os candidatos, enfim, tiveram acesso. Na educação básica, de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. Então, o próprio município não é obrigado a oferecer essa educação, e nem as instituições privadas, evidentemente. A partir de 4 anos, a educação é obrigatória. Então, de 4 a 17, as crianças são obrigadas a estarem estudando no Brasil, não é uma opção. Ela tem que estar matriculada. Então, se você tem uma criança estudando numa escola privada e por algum motivo o pai precisou cancelar o contrato, eu perdi o emprego, eu estou sem renda, eu não tenho condições de arcar com as mensalidades que eu havia contratado antes da pandemia, antes de uma demissão, antes da empresa fechar, enfim. Se ele não tinha condição, ele pode cancelar, evidentemente, o contrato de prestação de serviço, ou seja, as mensalidades, mas ele não pode interromper o estudo da criança. Então, necessariamente, quem está numa escola privada e não pode arcar com a mensalidade por conta disso, resolve que a criança deverá cancelar, ou ele vai precisar cancelar o contrato, ele tem que transferir a criança, então, para uma escola pública onde ele não tem mensalidade, se ele não puder arcar com essa mensalidade. Mas ele não pode simplesmente cancelar. Ele vai parar de estudar num outro momento, melhor da parte econômica, ou num outro momento mais confortável na parte de saúde, pandemia, vacina, sem vacina, com vacina, ele volta a estudar. Ele não pode, ele tem que se manter estudando, mesmo que numa escola pública. Então, aí sim, o pai pode transferir a criança a partir do infantil 4, né, de 4 anos, até o 3º ano do médio, ele pode transferir a criança de uma escola privada para uma escola pública, mas ele não pode deixar a criança sem estudar. E antes da gente finalizar nossa entrevista, o senhor gostaria de acrescentar algo mais? Olha, Luana, eu acho que nesse momento, né, tão
tão especial para a humanidade, um ano diferente para o mundo todo, e o enfrentamento da pandemia, com todas as dificuldades que nós temos, especialmente no Brasil, enfim, né, um país tão desigual, com tantas potencialidades, mas com tantas dificuldades ao mesmo tempo, né? O Brasil é muito diverso. A gente entende que a educação de qualidade, e aí sim, focando nas escolas particulares, quando você pega, por exemplo, isoladamente o PISA, que é uma avaliação internacional, se você pegar apenas as escolas particulares, a avaliação dessas escolas é equivalente aos países de melhor ranking no mundo. Quando você, claro, traz toda a comunidade e com as deficiências todas que nós temos na educação no Brasil, o Brasil vai lá para trás no ranking. Evidentemente, nós não podemos fazer isso, isolar um grupo do outro. Nós temos que fazer com que todas as instituições de ensino, públicas e particulares, tenham um desenvolvimento a contento e sejam efetivas e boas naquilo que fazem. Mas, nesse momento em especial, a gente vê que a educação de qualidade, seja ela pública ou privada, mas a escola privada tem isso como meta, tem isso como compromisso, não apenas como contrato com o seu pai, não é só um contrato de prestação de serviço, mas é também um compromisso moral, claro, de que você cumpra bem o seu papel, de que você seja efetivo, de que você atenda realmente o seu cliente. Então, a educação de qualidade, nesse momento, se mostra ainda mais importante, né? Nós falávamos ali das deficiências que todos os sistemas de ensino tiveram, mas que é importante que você busque esse atendimento, busque essa qualidade de ensino, porque já no futuro próximo, já ali na frente, as nações, claro, haveremos de superar esse momento aí de crise de saúde, mas precisaremos também dar conta de todas as outras dificuldades surgidas na pandemia, notadamente as dificuldades econômicas e que repercutem em toda a área da atividade humana, né? A dificuldade econômica iniciada com a pandemia, ela vai ter repercussão, sim, na saúde, na alimentação, na educação, no comércio, no lazer, em todas as áreas da atividade humana. Para dar conta disso, nós precisamos de pessoas competentes, de pessoas bem preparadas, né? De pessoas que realmente sejam líderes da sua comunidade, da sua vida individual, que sejam líderes dos seus negócios, quer ele seja um empregado no negócio, quer ele seja o dono do negócio. Então, uma postura de liderança é muito importante nesse momento pós-pandemia. E onde estarão esses nossos líderes? Da onde virão essas pessoas bem formadas, né? Nesse momento, a escola particular, eu acho que dá essa contribuição ao país, ao buscar fazer um bom trabalho, ao buscar integrar os seus alunos com a comunidade, e todas as boas escolas têm projetos efetivos, projetos sociais, projetos que envolvem os seus alunos com a comunidade, mas que essa educação bem trabalhada dentro das nossas salas de aula, ou mesmo no modelo à distância, ou mesmo dentro da casa de cada aluno, a gente tem certeza que é um diferencial necessário e importante para que o país avance o quanto antes, né? Que o país volte a crescer, volte a se desenvolver e possa ser mais justo com todos os seus cidadãos. A gente agradece mais uma vez sua participação aqui conosco. Essa foi a entrevista, então, do Osni Mongrel Júnior, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Ponta Grossa. A entrevista completa, se você chegou agora aqui no canal, você confere no nosso canal do YouTube, Portal Decimais, também na nossa versão impressa do Jornal Diário dos Campos deste sábado. A todos, um bom dia.